Galera, eu vou ensinar vocês agora a criar um título para a redação da UERJ. Você sabe que a UERJ foi remarcada agora para o dia 18 de julho e muita gente está me pedindo uma aula de título específica para a UERJ. Chegou o momento então. Vamos lá, olha para mim aqui então na tela. Antes da gente começar a aula, galera, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você receber os vídeos aqui que eu coloco. Sempre coloco vídeos aqui importantes para você. Quando você ativa o sininho, você diz para o YouTube, fala assim: YouTube, quero ver vídeos de UERJ do Profinho. E deixa um comentário aqui, fala para mim se você está ansioso pelo vestibular, se você sabe criar título. Fala assim: Profinho, sei criar título. Profinho antes. Não sei criar título. Fala aqui para mim se você sabe ou se você não sabe. Então vamos lá agora. Como é que eu faço para criar um título para a UERJ? A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que título é diferente de tema. Uma coisa que para muitos é básica, para outros não. Então preciso deixar isso muito claro para você agora. Uma coisa é o tema, outra coisa é o título. Não são a mesma coisa, tá? Não faça. Muita gente confunde isso. Por exemplo, eu vou dar uma parada aqui. Tem um tema de redação, é aquilo que a UERJ dá para você. Tema de redação é aquilo que a UERJ propõe que você discuta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um tema possível dentro do livro 1984 de George Orwell é esse cara aqui, ó. O que leva esse tema aqui? Geralmente é uma pergunta, tá? O tema da UERJ. O que leva os indivíduos a reproduzir? Esse é um tema muito importante para a UERJ, tá? Um patriotismo primitivo. Um patriotismo primitivo. Ou seja, é a pergunta que a UERJ te fez e a gente vai chamar isso de tema, tá bom? O tema da UERJ vem nessa forma assim. Inclusive, galera, a questão do patriotismo primitivo, ela tá no livro do George Orwell. A gente sabe, se você já viu o livro, se você não viu ainda, você tem que se esforçar ainda para ver todas as polêmicas, não dá mole. Tem uma polêmica dentro do livro que é o patriotismo primitivo, que fala o seguinte: os proletas, ou seja, aquelas pessoas que são muito pobres dentro do livro do George Orwell, eles reproduziam um patriotismo cego, um patriotismo primitivo. Eles idolatravam o grande irmão, independentemente se o grande irmão estava favorável ou contra eles. Então, tipo assim, a pessoa idolatra o governante do país, independente se o governante está interessado ou não em beneficiar a população. Isso é um patriotismo cego, que dentro do livro se chama patriotismo primitivo. É muito importante, uma crítica muito forte. Beleza? Aliás, galera, o curso de redação para a UERJ está rolando. Se você não é aluno ainda do curso de redação UERJ, está perdendo grandes oportunidades, grandes discussões, várias redações modelos prontos de introdução para fazer. Então, se você ainda dá tempo de você fazer o curso de redação para a UERJ, o link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E o título, galera, ele é diferente do tema. O título, ele é o que você escreve. O tema é o que a banca te dá para você escrever. É a discussão que a banca levanta. E o título é o que você pensa sobre o mundo. É a sua opinião. O título é a sua opinião sobre o tema. Então, o tema é a UERJ que te dá e o título é você quem dá. Então, por exemplo, a gente vai criar um título aqui. A gente pode criar um título, eu vou sugerir assim, ó. O título pode ser assim: Patriotismo cego. Patriotismo cego. Patriotismo cego. Esse vai ser o meu título. Ah, Profinho, mas espera aí, eu estou repetindo a palavra patriotismo. Pode repetir a palavra patriotismo
do tema, pode colocar ela no título? Pode. O que você não pode fazer é colocar o tema todo para ser o título. Você entendeu isso? Eu não posso colocar... Fica muito ruim, né? Não é que você não pode, é que vai ficar muito feio e não vai agregar nenhum tipo de criatividade. Não é legal que você coloque todo o tema na primeira linha para ser o título, então não faça isso. Muita gente faz, tá? Muita gente acaba pegando lá na linha 1 da redação da UERJ e coloca lá o que leva o indivíduo a reproduzir um patriotismo primitivo. E aí diz que aquilo é o título, só que não, aquilo é o tema da redação. Beleza? Então, o meu título vai ser Patriotismo Cego. Eu vou explicar para vocês como que eu faço para criar títulos. Criar título é um desafio por alguns motivos, tá? Primeiro, o título ele tem que cumprir algumas regras, tá, galera? Não é bagunça, título não é bagunça. O título tem que cumprir algumas regras, vamos então a essas regras agora. A primeira regra do título é que o título ele tem que mostrar a opinião do autor. O título ele tem que mostrar a opinião do aluno, do candidato. Beleza? O título ele nunca pode ser neutro, ele tem que mostrar a opinião do candidato. No caso aqui, tu percebe que no título Patriotismo Cego, eu estou mostrando minha opinião. Estou dizendo de verdade, existem pessoas que são cegas, que mostram patriotismo cego. Ah, mas isso não é meio metafórico? É uma metáforazinha, a UERJ ela permite algumas metáforas, desde que elas sejam poucas e desde que não seja coloquial, tá? Beleza? Tem que mostrar a opinião do candidato. O título ele tem que ter relação clara com com o que você pensa. Segunda coisa que o título pede, o título, galera, ele tem que ter relação com o texto. O título tem que ter relação com o texto. Ter relação com o texto. Ou seja, em algum dos parágrafos de introdução, de desenvolvimento ou de conclusão, eu tenho que falar sobre patriotismo cego, beleza? Terceira coisa, o título, agora não são regras, mas são orientações, tá? Orientação agora, o título deve ser curto. Título deve ser curto. Deve ser curto. Não existe uma regra de quantas palavras tem, então eu vou dar uma sugestão, tá? 2 ou 3 palavras. Mais uma sugestão para fazer um título sofisticado é que ele não deve ter verbo. Não ter verbo. Não ter verbo, ou seja, só substantivo, adjetivo. No caso aqui, ó, patriotismo cego não tem verbo. É só um substantivo, que é o patriotismo, e o adjetivo, que é o cego. Tá bom? Não é uma regra, não vai tirar pontos se você botar verbo, não. Mas só uma sugestão para o seu título ficar bonitinho, sofisticado. Outra orientação do título. O título ele pode ser uma pergunta, tá bom? Só que não a pergunta que a UERJ deu. Faça a sua pergunta. A UERJ ela vai te fazer uma pergunta do tema. Essa não vai ser o título, vai ser a pergunta do tema. Mas, na hora de você criar o título, você pode fazer uma pergunta. Só que essa pergunta, galera, ela não é qualquer pergunta não, tá? Ela tem que ser uma pergunta que tenha a opinião, que mostra a opinião do candidato. E existe um tipo de pergunta que mostra a opinião do candidato, chamada pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É aquela pergunta que já tem uma opinião embutida, que já é como se eu já perguntasse sabendo a resposta, entendeu? Por exemplo, você acha mesmo que o Arthur ia ganhar o Big Brother? Repara, você entendeu a pergunta? Você acha mesmo que o Arthur ia ganhar o Big Brother? Ou seja, eu estou dando uma sugestão de que eu não penso isso.
Então, não é uma pergunta querendo saber sua opinião, é uma pergunta mostrando a minha opinião. Vou dar agora um exemplo com base no tema aqui, do exemplo de Big Brother, mas nem todo mundo assiste Big Brother. Aliás, eu acho que todo mundo assiste Big Brother, enfim. Não sei se você assiste, deixa nos comentários aí que às vezes você assiste Big Brother, eu tô falando que você não assiste uma coisa que você assiste. Entendeu? Não entendeu nada, né? Ó, uma pergunta retórica aqui, por exemplo, será mesmo que a população pobre, uma população que vive em escassez de recursos, será mesmo que uma população em escassez de recursos consegue ter senso crítico? Vou repetir a pergunta. Será mesmo que uma população com extrema escassez de recurso consegue ter senso crítico? Essa é a pergunta que fica no ar. Beleza? Só que está muito longa, né? O título não pode ser tão longo assim. Vamos tentar formular a pergunta aqui. Senso crítico... existe senso crítico em meio à escassez? Pode ser isso aqui, ó. Existe senso crítico em meio à escassez? Existe senso crítico? Será que a pessoa que vive com fome, que convive com a fome, ela consegue ter tempo para poder ter um senso crítico, para poder ler um livro, para poder fazer essa pesquisa? Existe senso crítico em meio à escassez? Uma pessoa que luta para sobreviver, aqui, nem tô mostrando, foi mal, galera. Existe senso crítico em meio à escassez? Uma pessoa que luta para sobreviver, que luta para poder sustentar a sua família, será que ela tem tempo para poder se preocupar de verdade com o patriotismo primitivo ou não? E, inclusive, essa vai ser uma crítica que eu vou fazer na redação modelo sobre isso. Eu vou dizer, olha, as pessoas que convivem com a pobreza e com a miséria extrema, elas não têm tempo para poder se preocupar com o que os políticos estão fazendo de verdade. E essa pode ser, inclusive, uma manobra dos próprios políticos para poder manter essas pessoas alienadas. Os políticos mantêm as pessoas em extrema pobreza, em extrema situação de vulnerabilidade, e isso é uma forma de garantir que elas nunca tenham um patriotismo real e pensante. A partir do momento que os políticos e o poder público conseguir dar condições mínimas de subsistência para a população, essa população vai começar a ter mais condição de pensar no futuro do país, no futuro de si mesmas. E aí percebe que existe uma crítica muito forte, que é minha, uma crítica que eu estou fazendo dentro do tema patriotismo primitivo. Então, o título poderia ser uma pergunta retórica assim: existe mesmo um senso crítico em meio à escassez? Interrogação. Eu não curto muito fazer título em forma de pergunta porque ele fica muito longo. Mas não é obrigatório fazer título. Assim, você pode ficar livre para fazer o título em forma de pergunta ou em forma de 2 ou 3 palavrinhas sem ser pergunta. Beleza? Então essa aqui é a teoria. Eu vou mostrar então para vocês agora, galera, na redação modelo sobre o patriotismo primitivo, vou te mostrar como que isso entra na redação de fato. Beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para tu receber vídeos aqui. Eu vou tomar uma água aqui e daqui a pouco a gente volta para falar, para dar um exemplo dentro de uma redação modelo desse título, tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho.